Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Contar, que é o meu podcast da Jovem Pan, que é a número 1 do Brasil. E hoje eu tô com uma convidada super especial que vai falar do equilíbrio entre vida de empresária e maternidade. Eu tô aqui com a Bruna Calonego, uma querida maravilhosa que tem meu coração, e eu tenho certeza que esse assunto vai chocar muita mulher. A gente vai conversar sobre maternidade, sobre o tempo certo da gente escolher ser mãe ou não. Então, um pouquinho, Bruna, da tua experiência. Primeiro, se apresente, conta para todo mundo quem é a Bruna Calonego. Ai, obrigada primeiramente pelo convite. É a primeira vez que eu E vou falar depois, sobre esse assunto. Estou muito após, honrada por né? tu falar com a gente sobre isso hoje. Muito obrigada. Então, eu sou empresária, fundadora da Calonego Seguros, que é uma empresa especialista em seguro garantia judicial, contratual, carta-fiança, é um ramo de seguro onde eu decidi me especializar. Fazemos também outros seguros, mas esse é o principal, para empresas de todos os portes, todos os ramos, independente da situação financeira que ela se encontre. Mas nem sempre foi assim, né? Nem No teu sempre início foi não assim. foi esse. Não. No início, como todo empreendedor, eu comecei tateando, né? Tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até encontrar qual seria o ramo e o nicho que eu ia atuar de fato, né? Eu comecei como a maioria dos empreendedores. Não fiz um business plan, não fiz uma pesquisa de mercado. Comecei a partir de uma oportunidade que surgiu. Fui demitida da empresa que eu trabalhava e aí decidi que era o momento de começar a empreender algo que eu já gostaria de fazer. Sim. E aí, a maioria das pessoas, né, que tem essa visão empreendedora, a gente, quando está trabalhando para uma empresa e vê que tem possibilidades, que é um mercado promissor, que a gente tem chance de ganhar dinheiro, de prosperar, de ter sucesso, se tu já tem aquela pulguinha do empreendedorismo, a gente sonha em abrir algo para nós, né? Sim, Mas é com certeza. uma jornada bem desafiadora, né? Empreender é desafiador. E eu te acho incrível, assim, Bru, da dedicação que tu tem junto com o teu esposo, né? Eu vejo pelas postagens, a Bruna, ela é super ativa nas redes sociais, então, inclusive, sigam ela, porque tem de tudo um pouco e tudo é muito válido, assim. E eu me inspiro muito em ti, tu sabe disso, né? Nós temos uma amizade de longa data e a Bruna é muito determinada na questão de acordar super cedo, de estudar, né? De ler. E tava num período da carreira dela, e a gente vinha conversando sobre isso antes, que era o auge. Então, realmente eu vejo que tu cresceu muito e fico muitíssimo feliz com isso. Tu sabe o quanto eu torço pro teu sucesso. E chegou um momento, e eu quero que tu fale sobre isso, porque hoje a gente tem a Celina, né, que tá com quantos mesinhos? 4. Eu ia chutar 3. 4 mesinhos. E eu quero entender como é que foi assim, ó, nossa, agora eu tô num momento da minha carreira, tô, né, feliz profissionalmente, agora vai entrar um bebê na história. Porque eu também sou mãe e a gente sempre fala, né, quando for a hora, ou ainda é cedo, eu não sei. Então eu quero saber como é que foi isso na tua vida. Se foi planejado, se não foi, se tu acha que foi no momento certo, se não foi. Me conta um pouquinho mais sobre isso. A Celina foi planejada, tanto eu quanto o meu esposo, nós empreendemos. E a gente sabe que quando a gente empreende, sempre tem um projeto novo. A gente sempre quer faturar mais, a gente sempre quer crescer. Com certeza. Até porque tem aquela máxima, se você não está crescendo, você está caindo, né? Porque tem que constantemente estar criando estratégias novas. E depois que você cresce, é mais difícil ainda se manter lá em cima, né? Isso é tudo clichê, mas a gente vive, né? A gente vive no dia a dia e sabe que é assim. Então, a gente planejou, mas a gente havia decidido que quando eu fizesse 35 anos, a gente iria tentar engravidar. Independente do momento da carreira que a gente estivesse, independente do projeto que a gente tivesse. Vamos expandir. O meu marido, agora há pouco, abriu uma sede nova, contratou mais pessoas. E se a gente não tivesse colocado essa meta, esse planejamento, que independente dos projetos ou do que a gente estivesse fazendo na empresa, a gente iria ter o bebê, talvez ia chegar um momento e dizer, não, mas vamos esperar mais um pouquinho, porque agora a gente está fazendo a sede, porque agora eu vou contratar pessoas, porque agora eu tenho um novo projeto. E o que fez a gente tomar essa decisão? Primeiro, porque uma vez eu ouvi um amigo que tem 3 filhos e ele falou isso.
e fez muito sentido antes mesmo da gente decidir por ter filhos, e porque eu comecei a conversar com algumas pessoas que me alertaram sobre isso. Sim. Uma delas é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que ela me falou o seguinte: primeiro ela queria ter tudo. O tudo, né? A gente quer estar muito sucedido, né? Financeiramente, a gente quer que a empresa esteja cada vez maior. E ela decidiu fazer tudo antes de ter filho. E quando ela decidiu ter filho, ela não conseguiu mais. Ela nem sabia que ela tinha poucos óvulos, que ela ovulava pouco. Porque antes o meu projeto inicial era com 37 anos parar e ter filhos. Tá. Ainda faltariam mais 3 anos, 2 anos. Mas, ouvindo vários relatos de pessoas que foram deixando para depois e quando decidiram ter, não conseguiram, eu falei, não, com 35 anos, independente do que eu estiver fazendo, quanto no auge a gente estiver, eu vou parar, desacelerar um pouco para ter filho. E foi isso que aconteceu, de fato. A gente decidiu, eu tive um aborto espontâneo antes, porque eu já tinha parado de tomar anticoncepcional 1 ano antes dos 35 anos, porque antes eu vinha amadurecendo muito nos últimos tempos, né, Vanessa? Sim. Espiritualmente, de todas as formas. E antes eu pensava assim, com 37 anos eu vou parar e vou engravidar como se as coisas acontecessem exatamente a hora que eu quero. Como se eu, assim, você decidiu, vai ali, vai acontecer. Eu vou parar de tomar anticoncepcional e no mês seguinte vai acontecer. E essa primeira perda, eu sinto que aconteceu para Deus me mostrar e me colocar no meu lugar. Eu até me emociono de falar de que as coisas não acontecem quando a gente quer que elas aconteçam. Existe alguém maior e que, embora a gente tenha todo o planejamento do mundo, não tá que no a gente nosso queira, controle. não está no nosso controle. Então, nós, como empreendedoras, assim, como empresária, a gente que tem uma carreira, a gente está sempre muito focado nisso, a gente quer crescer mais, a gente quer se destacar mais. E, às vezes, o tempo passa. A mulher tem um prazo de validade para isso. As coisas não são quando a gente quer. Tem um planejamento, mas tem alguém superior a nós. E eu que sempre tive o controle de tudo e quero ter o controle de tudo e achei que eu tinha o controle de tudo, Deus veio e me mostrou que não. Não é bem por aí, Não Bruno. Não é a hora que eu quiser. Exatamente isso. E no final das contas acabou saindo como planejado, porque eu havia engravidado antes. Eu havia parado de tomar anticoncepcional 1 ano antes dos 35, mas eu sempre falava assim, eu dizia, é muito engraçado isso, é muito forte, porque eu sempre dizia assim, não estou me protegendo, mas eu já conversei com Deus. Vai ser com 35 anos. Olha só. Já conversei com Deus. E acabou que aí o primeiro bebê a gente perdeu e depois, 5 meses depois, a gente engravidou e foi justo no ano dos 35 anos. Isso. E quando aconteceu a primeira vez, eu ainda não estava estruturada como deveria, a empresa não estava estruturada como deveria para que eu pudesse viver a maternidade tranquila. Eu ainda era muito eu presa. Eu só tinha uma funcionária, agora são 4. Eu lembro disso, O atendimento era basicamente somente eu quem fazia, eu não delegava. Então, quando aconteceu que eu havia engravidado a primeira vez, eu contratei uma consultoria empresarial para que ela me ajudasse a estruturar a empresa. E até então o bebê ia nascer até o meio do ano. Eu falei para ela, olha, a gente tem 6 meses isso é uma super dica aí. organizar tudo. Exatamente. Então, para quem quer, né, tá empreendendo e deseja engravidar, para a gente poder ficar mais tranquila e mais ou menos manter as duas coisas, né, equilibrar, estabelecer os processos dentro da empresa e a gente delegar. Não tem como, né? A gente precisa delegar. E aí eu contratei essa consultoria que foi quem me ajudou a estruturar todos os processos da empresa e contratar as pessoas para fazer todo o operacional. Então, hoje eu faço só a parte de gestão. Eu ia te perguntar justamente isso também, Bruna. Agora a gente foi bem de encontro à minha próxima pergunta. Quais são os desafios que tu enfrenta hoje com a Celina e a tua empresa, assim?
O que que é, Vanessa, eu tenho uma dificuldade nisso, ou eu ainda acho que eu poderia melhorar em tal ponto para que fosse mais tranquilo? Eu ainda estou aprendendo. São só 4 meses, né? Sim. Ainda estou aprendendo a equilibrar. Eu sempre, como tu mesmo fala, né? Eu sempre fui muito determinada. Eu trabalhava 12 a 15 horas por dia e eu sempre gostei de trabalhar. E teve uma época que eu achava bonito dizer que eu estava sempre correndo. As pessoas me perguntavam como é que está as coisas e eu nem precisava completar, elas diziam, tá Tá correndo, né? correndo, né? A gente achava bonito porque a gente cresceu achando que isso é o legal. E depois de um tempo eu fui mudando um pouco essa visão. Então, eu pensava que para mim seria muito difícil eu não trabalhar. Eu pensava, nossa, eu vou precisar me policiar para não trabalhar, para eu poder viver de fato a maternidade, curtir minha filha, porque eu optei por trabalhar mais home office. Eventualmente, só eu vou para o escritório uma vez por semana para fazer reunião de Tu alinhamento. sempre foi muito ativa, né? É uma E eu, mudança bem drástica. muito drástico, e ninguém acreditava que eu fosse conseguir parar. Mas hoje é o contrário. O meu maior desafio está sendo focar, me concentrar, parar e ficar, por exemplo, horas trabalhando. Porque eu estou em casa, então toda hora eu quero ir lá e ficar com a Dá um neném, cheirinho. dar um cheirinho, pegar ela. Então, o maior desafio ainda é parar, me concentrar, ficar mais horas ali concentrada trabalhando. É algo que eu estou tentando equilibrar ainda. Mas também não estou me forçando, Sim. porque as coisas estão fluindo. As metas estão batidas. O nosso projeto esse ano era para dobrar o faturamento do ano passado e a gente já bateu a meta do Nossa, semestre. que sucesso. Então, está tudo fluindo. Então, eu não estou me cobrando tanto, mas esse é o desafio. Eu era bem preconceituosa, eu posso dizer assim. Eu julgava muito. Acho que todo mundo, as pessoas vão se identificar comigo, que quem não é mãe, a gente julga quem é mãe sem querer. Não é por mal que a Sim. gente faz. Quando as pessoas me diziam quem era mãe, dizia que não tinha tempo. Ai, não tenho tempo, não tinha tempo de se arrumar, de pentear o cabelo. Eu pensava, da onde? Capaz, sabe? Com babá, com ajuda, isso é fácil, isso a gente tira de letra. E depois eu me deparei, eu vi que as coisas não são bem assim. Essa coisa de, ai, depois que tu é mãe, tu esquece muito das coisas, tu fica com maior dificuldade de se concentrar. A nossa cabeça, ela não é a mesma de antes, né? Pelo menos nesse início ainda. A E gente de brinca, né? fato, Que eu gosto de dizer assim, olha, eu não gosto de ir pra cima, porque depois que a gente vira mãe, muita coisa muda, assim. Outra coisa que me chama muita atenção, assim, em quem não é mãe, eu acho que tu vai te identificar com isso também, é os presentes. Quem não tem filho é nítido, assim, quando é aniversário, ganha presente de roupa, assim, dá um brinquedo ou uma roupa que nem serve já há muito tempo na criança, assim, é engraçado a gente se comparar e lembrar de como era quando a gente não era mãe também, né? Eu também falava muito assim, imagina que eu não vou escovar o cabelo, ou que eu não vou ter um tempo para mim, né? Com a Eloá, desde sempre, eu não sei se é da minha personalidade, mas é sempre eu antes de qualquer coisa, inclusive dela. Não me entendam errado, né? Mas eu sempre digo que a mãe ela tem que estar bem de cabeça, né? Bem com ela mesmo, para que tenha um filho feliz. E eu sempre busquei, e eu acredito que tu também, o autocuidado, né? A gente se sentir bem, a gente estar bem para poder cuidar bem dos filhos da gente, né? E essa coisa de morder a língua, de cuspir pra cima, de, bem capaz, que não sei. Acontece e muito, né? E muito. Mas, Bruna, eu sei que tu tem uma rede de apoio, né? Que é fundamental. A minha pergunta é: a rede de apoio é fundamental para ti? E eu já sei a tua resposta, né? Eu quero que tu conte um pouquinho mais pra gente. para mim, rede de apoio é tudo. Eu nunca tive a pretensão de ter filho sem rede de apoio. Só que antes, até quando eu conheci o Jonathan, tu conhece a nossa história, nós dois éramos quebrados, a gente não tinha dinheiro para É absolutamente verdade. nada. Nós trabalhávamos de empregado, morávamos no JK, mas desde quando eu conheci ele, e ele sabia dessa responsabilidade, por isso ele também correu muito atrás, que eu não iria ter filhos se a gente não pudesse ter uma babá. Porque
hoje eu vejo várias amigas que falam que na época que tiveram filhos, elas foram orgulhosas de não querer ajuda, de não aceitar ajuda, seja de familiares, né, da sogra, das avós, porque elas achavam que precisavam dar conta de tudo sozinha, para daí sim, eu sou a mãe de verdade, se eu der conta de tudo sozinha. Mas eu nunca tive essa pretensão, nunca tive esse orgulho, porque eu sempre pensei que se eu tivesse esgotada fisicamente e mentalmente, eu não iria ser uma boa mãe para minha filha. Eu não iria conseguir curtir os momentos. Hoje eu curto tudo. Eu curto trocar fralda, eu curto absolutamente tudo dela, porque eu não estou esgotada, porque eu consigo ter minha vida. Eu saio de vez em quando com o meu marido para jantar, eu vou para academia, eu só consigo fazer essas coisas, consigo trabalhar, porque eu tenho rede de apoio. Sim. Eu tive uma grata surpresa da minha mãe se prontificar, né? Ela quis cuidar da minha filha. Na época que eu estava buscando e falando para ela que eu ia tentar encontrar uma babá, a minha mãe disse não. Embora minha mãe more longe, né, em Viamão, ela não pode ir e voltar todo dia, ela fica de segunda a sexta na minha casa, dorme ali, o que é uma bênção. É maravilhosa. É maravilhosa. Ela disse que gostaria de cuidar da Celina, porque a minha mãe me teve com 19 anos. E na época lá no interior, muito difícil, uma vida muito sofrida, a minha mãe não curtiu a gente. Ela tem muito pesar de muita coisa que ela não pôde fazer com a gente. Desde a coisa mais simples, do carinho, do colo. E um dia, eu nem sabia disso, né? Agora que a minha mãe está ali, eu também estou podendo curtir ela. A gente conversando, ela falou que... Eu vim no podcast para chorar. Ai, ai, ai. Ela falou que ela se sentia em dívida, ela sentia que ela tinha uma dívida comigo e que essa era a forma de ela compensar. Olha só. Tudo que ela não pôde dar pra gente, todo o amor, todo o carinho. E com a Celina e com essa ajuda era a forma que ela tinha de compensar. E pra Celina é E maravilhoso não tem ter a avó ninguém junto, no né? mundo que seja a pessoa mais indicada Com para cuidar da certeza. minha filha, que eu vejo, assim, o amor que a minha mãe tem, e ela fala que ela vê a gente ali como bebê. Então, além de, para mim, ser incrível, que me deixa em paz, tranquila, também é uma oportunidade para minha mãe, Sim. para ela reviver esses momentos, ficar em paz com ela, curtir de verdade um bebezinho, coisa que ela não pôde fazer, né? Tu sabe, Bruna, que eu vejo um brilho em ti muito diferente desde que tu te tornou mãe. E agora a gente conversando mais, se aprofundando mais, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não tem essas Não oportunidades, né? A gente agora entendendo essa coisa de maternidade, a presença da tua mãe, assim, como é legal esse círculo de maternidade onde tu tá cheia de carinho e amor, e isso pra Celina com certeza vai ser muito gratificante para ela, para ti, para tua mãe, né? E que sirva de inspiração para outras mães, né? Eu já tive isso também quando a Eloá nasceu, essa coisa de que como eu 15 dias eu estava trabalhando já com a Eloá, então eu deixei também com a avó paterna dela, que cuidou dela muito bem, mas eu tinha aquela coisa de que quando eu estava com ela, eu queria fazer tudo, deixa que eu faço, não, o banho eu faço, porque eu sou a mãe, sabe aquela coisa? E hoje eu já tenho uma visão muito diferente, e eu pretendo ser mãe novamente, né, e muita coisa eu vou fazer diferente, tenho certeza, assim. E que pena que eu não tenha escutado esse teu relato lá há 6 anos, quando a minha filha estava a caminho, que também foi planejada, muito amada. Mas a gente sempre tem algumas coisas que pensa, nossa, eu poderia ter feito diferente, né? E esse teu brilho no olhar hoje me empolga ainda mais, e eu sei que vai empolgar muitas mulheres por aí. Porque a maternidade é uma coisa muito linda, eu sei que é uma escolha muito importante na vida da mulher, e eu, Vanessa, acho que toda mulher deveria passar por isso, porque é um momento muito lindo, assim, o parto, que nem eu falo, para mim, ao menos, todo mundo, que o parto é a coisa mais linda, é o momento mais lindo, para mim, talvez não tenha sido, mas o dia que ela sorriu para mim pela primeira vez foi o dia mais importante da minha vida. E é um amor que é inexplicável, a gente não existe palavras para dizer, né? E tu vai ver quando ela vier correndo, te dar um beijo quando chegar em casa. Então, assim,
é um brilho em cada fase que a criança passa, assim. E realmente esse brilho, falando em brilho ainda, eu vejo em ti, assim, te conheço há tanto tempo. E eu acho que, nossa, tudo aconteceu realmente na vontade de Deus, como deveria ser. E a Celina, gente, é a coisa mais fofa e linda do mundo. Ela vai lá na clínica, às vezes, dá vontade de apertar de tão fofinha que é. E ainda falando de maternidade, eu queria te perguntar, porque assim, quando eu palestro em alguns lugares, eu acho que até nessa palestra que eu fiz, tu estava junto. Quando a gente fala em maternidade, e uma, sei lá, imagine uma palestra de 30 pessoas. E aí tu começa a falar de maternidade e aí vem uma corajosa e fala. Daqui a pouco já aparece mais 2, 3. E aí o que era para ser 10 minutos de palestra já se foram 40. Porque tem muita coisa na maternidade que as mães elas têm medo de falar, né? Eu vejo que tu tá num momento muito lindo e isso é uma bênção de Deus, mas a gente sabe que nem toda maternidade é assim, nem todo puerpério que é o pós-parto é assim, né? E quando a gente fala desse assunto tão delicado, tem uma repercussão muito grande, porque a gente dá a liberdade das mães falarem, assim. Um exemplo, às vezes eu olho para minha filha e digo assim, filha, eu te amo muito, mas pelo amor de Deus, dorme. Né? Sim. E aí eu digo, meu Deus, será que eu sou menos mãe por isso? Que mãe horrível, eu tô cansada. Às vezes eu me pego pensando assim, nossa, mas quando eu não tinha filho, eu tinha mais liberdade para dormir até mais tarde no domingo, sabe? Mas não quer dizer que eu não ame minha filha incondicionalmente. Isso passa pela tua cabeça algum tipo de pensamento assim, né? Sem julgamento agora aqui. Não, agora não. Uhum. Mas os primeiros 30 dias foram terríveis. Assim, os primeiros 30 dias. Eu, com a minha arrogância, pode-se dizer, de quem fez vários palestras, treinamentos, quem lia vários livros de inteligência emocional. Na minha ingenuidade, eu pensava que o puerpério não ia me pegar. Pensava que eu ia ser imune aos hormônios. Mas era uma coisa muito forte, é algo muito forte. Lógico que eu não permaneci naquele lugar, mas eu chorava todos os dias, os primeiros 30 dias. Peito doendo, peito sangrando, a amamentação para mim foi terrível. Eu ficava feliz quando ela dormia, começava a me dar calafrios quando ela acordava, quando ela fazia a boquinha para mamar, sabe? E logo um dos pensamentos assim que depois eu ficava, que é nessa linha assim que eu pensava assim, nossa, que horror eu estar pensando isso, é que a Celina precisou tomar fórmula desde os 15 dias. Uhum. Porque ela não estava ganhando peso e eu tinha pouco leite, mas ainda assim eu amamentava. E sempre teve aquela coisa assim de não dar mamadeira ou não dar bico para o bebê não acostumar, né, porque sai mais leite e deixar de mamar. Sim. Só que doía muito, meu peito era muito difícil para mim amamentar. E aí, pela minha cabeça, às vezes passava assim, para me eximir dessa responsabilidade, eu pensava, se ela não quiser mais, é ela que não quis. Não sou eu que não estou querendo dar mamar. Ela que não quis mais o peito, porque tu acha que existe podia uma cobrança acontecer. daquela coisa, nossa, mas já tá na fórmula, não deu peito? Existe essa cobrança, existe essa pressão. Eu sei porque eu postava tudo e as pessoas me falavam, muitas vezes elas querem ajudar, elas Sim. acham que elas vão ajudar. Ai, aguenta, eu consegui, porque eu dei mamar mordendo um paninho, mesmo doendo e tudo mais, aguenta. Ou assim, tu vai dar fórmula pro teu filho, é normal o bebê querer mamar toda hora, espera mais um pouco. Como se fosse assim, aquela coisa de que eu que estava querendo empurrar a fórmula. Sim. Ou como se quando você dá, né, a fórmula e precisa optar por isso, é porque você não fez tudo que podia fazer, tudo que deveria ter feito. Existe essa cobrança. E eu mesmo, o primeiro dia que eu cheguei em casa, que a pediatra falou, eu chorei horrores, porque eu me senti insuficiente, me senti incapaz. Como assim que eu não vou conseguir a principal, né? No início, o bebê, ele identifica principalmente a mãe por conta disso, contato, né? Sim. Por causa do mamar, por causa desse contato. Até eu ir trabalhando na minha cabeça que teriam outros vínculos, inúmeras outras formas, e que a amamentação é só uma pontinha muito pequena da maternidade, que é importante, sim. Existem razões e razões, né? Puxa, não vou amamentar porque, como
pode acontecer por conta ai, não quero que o meu peito fique caído, não quero amamentar por, sei lá, alguma outra razão. Agora, se você não tem o leite suficiente, se está muito complicado, muito difícil, né, para a mãe, fórmula não é veneno, né? Fórmula... Existem outras fórmulas de criar vínculo. A Celina é super saudável. Eu parei de amamentar agora faz 1 semana e pouco. Era até 6 meses a minha meta, mas ela já não estava querendo mais. Já estava mamando e está tudo certo. Então, passa, assim, esses pensamentos, assim. E no início, passava mais. Começava a me dar calafrios. Quando a mãe ia embora no fim de semana, eu pensava, meu Deus, eu vou ter que ficar sozinha com ela agora. Ou quando ela se mexia, porque quando ela dormia, tu queria descansar. Tu queria deitar e descansar. Aí, às vezes, tu largava ela dormindo e daqui a pouquinho tu pensava, ai meu Deus, dorme. Fica dormindo mais um pouco. Vai acordar daqui a pouco. Já vai acordar, sabe? Sei como é. E dava, assim, esse desespero. Mas hoje em dia, assim, não tem muitas coisas. Foi mais, assim, nesse primeiro mês. E graças a isso, assim, a eu ter feito muitos anos de terapia, de buscar ajuda, de falar, de colocar para fora, porque isso, às vezes, a gente não coloca para fora. Eu sentia uma angústia no peito. Uma dor no peito, feliz, extremamente feliz com a minha filha, sabendo que aquilo não era de mim, mas eu não conseguia deixar de sentir aquela angústia, aquela vontade de chorar que vinha do nada, uma carência muito grande, né, de precisar de abraço, de carinho. Eu não queria ver ninguém, e é a fase que as pessoas insistem em querer visitar, coisa que eu também não entendia antes de ser mãe, quando as pessoas diziam, não se visita mulher no puerpério, não se visita recém-nascido. E as pessoas queriam, e ao mesmo tempo eu não queria privar as pessoas, porque eu sempre pensei, amor demais não faz mal, sabe? Eu nunca fui aquela mãe neurótica de, ai, não vai visitar minha filha, porque eu sou uma pessoa muito amada, eu tenho muitas amigas. E esse amor se estendeu para a Celina. Então, ficava muito difícil dizer não para as pessoas, mas eu não tinha vontade alguma de ver ninguém, sabe? Era aquela coisa complexo, muito forçada. Isso é outra coisa que eu me arrependo, assim, de não ter barrado. Tanto é que eu devo ter falado para ti, quando tu achar que é o momento, eu vou conhecer. E aconteceu e foi ótimo, porque bebê recém-nascido não se visita. E isso é muito real. Primeiro porque o pai e a mãe, eles estão extremamente cansados, a mãe mais ainda, né? Eles estão conhecendo, criando uma rotina, tem um novo serzinho naquele meio, um serzinho com a imunidade super baixa, e a gente não sabe, ainda mais com tanto de coisa que já aconteceu nesses últimos anos, tantos vírus por aí, e é o momento da família se conhecer. O puerpério, eu falava para uma amiga minha, a Vero, e ela vai dar risada quando eu vi. Eu dizia para ela assim, o meu puerpério durou 1 ano e meio. E as pessoas, não, como assim? Isso aí é 3 meses e acabou. Não, durou 1 ano e meio. Um ano e meio que eu me separei bem na pandemia, em março de 2020. Então, eu me separei num isolamento com uma criança de 1 ano. A minha filha foi caminhar super tarde, com 1 ano e 4 meses. E eu dizia assim, oh, meu Deus, cara, eu tenho um filho. Uma filha, né? Eu tenho uma criança agora. Então, assim, eu ia fazer xixi, deixava ela no carrinho ali na porta do banheiro, mas eu também não... É como se fosse uma bomba relógio. Então, o meu puerpério demorou muito tempo para passar. E demora, para muitas mulheres demora. E é isso que sempre se indica, né? Quando tu perceber que não passa, porque o normal ali é poucos meses, né? Quando perceber que não passa, procurar ajuda, conversar, porque hoje em dia se fala mais sobre isso, né, Vanessa? Com as redes sociais. Certeza. Está se falando muito mais, mas antes não se falava. A minha mãe fala que ela teve uma depressão pós-parto, mas ela nem sabia, porque lá no interior, né, passando muito trabalho, aquela coisa toda. E é uma coisa, no início, é uma coisa química, hormonal, que você não controla. E aí, depois, com o passar do tempo, muita coisa muda, sabe? Uma das coisas, assim, que, já que é pra gente falar sem filtros aqui, uma das coisas que eu acho importante a gente falar e que, pra mim, não é tão perfeito como parece, mil maravilhas, embora a gente sempre busque encontrar uma forma de resolver. O relacionamento conjugal, ele muda muito. E eu passei por isso há poucos dias. Eu e o Jonathan, a gente teve uma conversa difícil. A gente precisou ter uma conversa difícil, porque a gente estava muito desconectado. E ele falou coisas fortes, assim, para mim, porque a gente, como mãe, a gente vive para o bebê. É instintivo.
é natural. Parece que nada mais importa além do bebê, além do bem-estar do bebê, além de viver para o bebê. Eu saí algumas vezes, mas todas as vezes que eu saía, a minha cabeça estava nela, com até uma angústia no início, com um sentimento de, meu Deus, preciso voltar correndo para casa. E no início, às vezes, a gente coloca o bebê para dormir junto, os horários não bate, coloca o bebê para dormir junto, e a gente estava numa relação que a gente não estava mais transando. Isso fazem 4 meses, a gente até que voltou rápido, assim, né, para a atividade. Mas o casal, se não tem sexo, se não tem essa intimidade, ou pelo menos deitar junto, ficar um pouquinho de conchinha, como a gente tinha, né? Era acostumado, a gente se desconecta demais. E o Jonathan falou para mim uma coisa que fez muito sentido: o homem sente mais. E a maioria dos homens, a gente tem dificuldade de falar que a gente está se sentindo sozinha, que a gente quer mais atenção deles, que a gente quer que eles tomem iniciativa, porque o que mais nos irrita é porque, para nós, é instintivo. A gente sai, a gente vai fazendo as coisas, e o homem não. Porque nós passamos 9 meses com o bebê na barriga, o homem demora para cair a ficha, mesmo depois do bebê nascer. Claro que sim. E aí eles não tomam iniciativa, a gente espera que eles tomem iniciativa para nos ajudar mais com o bebê, para fazer as coisas. E isso vai fazendo com que a gente perca um pouco a admiração, de certa forma. A gente, muitas vezes, está ali com o corpo que a gente não está se gostando, pós-parto, a gente não está se amando, a gente está com os hormônios à flor da pele. A última coisa que a gente vai pensar é na relação conjugal, né? Com certeza. É em manter essa intimidade, manter aceso, né, o casamento. Só que para o homem isso é importante, assim como para nós o beijo, o carinho, para ele isso é um sinal, né, de que está tudo bem no relacionamento, é carinho para ele também. E o Jonathan falou para mim: eu também estou sentindo a tua falta. Porque eu falei para ele: eu estou sentindo tua falta. Estou sentindo falta de abraço, estou sentindo falta da gente estar pertinho, da gente estar junto, da gente estar conectado. E ele falou: eu também estou sentindo a tua falta. O segredo é a comunicação, né, Bruna? Ele falou assim: tu está percebendo que a Celina, ela veio para nos unir, não para nos separar. Antes dela existi eu no relacionamento. Eu também sou importante. Tu também precisa tirar um tempo, priorizar, querer estar junto, criar mecanismos para a gente se conectar. Sim. Porque, e aí ele falou uma coisa que pode parecer horrível para as pessoas, mas fez sentido. Ele falou: se na hora do parto tivesse que escolher entre a Celina ou você, eu teria escolhido você, porque você veio primeiro. Sem você não existe a Celina. Me arrepiei toda. Então, assim, conversando com uma outra amiga, eu converso com muitas pessoas no Instagram, ela falou assim: Bruna, o bebê dela está com 3 meses, e ela falou: como que está a autoestima após o nascimento da Celina, a tua autoestima, porque eu não estou bem. Aí eu comecei a fazer perguntas para ela, e a gente chegou ao ponto de que ela estava se sentindo sozinha, enfim, por várias questões dentro do relacionamento, porque a vida do homem continua. Ele continuou indo para a academia, Sim. Ele continuou fazendo as coisas dele, e ela não estava mais conseguindo ter tanto essa liberdade. Ele não estava tão presente, contribuindo como ela imaginava que ele deveria fazer. E ela falou: já passou até pela minha cabeça me separar. Então, isso é mais comum do que a gente pensa dentro dos relacionamentos. E isso aconteceu no meu, não de pensar em me separar, mas de a gente se desconectar demais com a vinda de um bebê, porque é tudo muito novo. O casal precisa aprender a ter uma nova rotina, encontrar formas de ter a sua intimidade, encontrar formas de se conectar, de ter o seu momento, de sair para fazer alguma coisa diferente, de viver alguma coisa fora, porque o bebê é importante. Mas mais importante é o casal se manter unido, essa relação se fortalecer e essa relação ser saudável para o ambiente, para que o bebê tenha um ambiente saudável. Foi o que a gente falou lá no início. É mais importante ainda isso. Sim. E a gente acaba esquecendo. Quando a gente vira mãe, de fato, é só o bebê. A gente esquece um pouco da gente, a gente esquece do nosso marido, a gente esquece, a gente não fala, a gente tem medo de falar abertamente sobre essas coisas. E o homem também não fala, mas ele sente. A comunicação é a chave do relacionamento, né? Quando a gente
tem essa liberdade e uma conversa saudável, ainda mais com vocês, eu conhecendo vocês dois, eu sei, e em prol de vocês e agora da Celina, né? E vem um segundinho por aí daqui a pouco ou não? Vem. Que notícia boa. Ano que vem. Isso é outra coisa que eu queimei a língua, porque eu viu? falava para todo mundo que quando a Celina tivesse 6 meses, eu já queria engravidar de novo, do segundo. Mas aí eu decidi dar pelo menos um ano. Eu vou esperar um pouquinho. Só mais um pouquinho para eu poder descansar um pouquinho mais, me recuperar e até para curtir ela um pouquinho mais. Então, no ano que vem, a gente pretende engravidar de novo. Vamos ter mais um bebezinho aí, então. Uhum. Que coisa boa. Bru, o que tu diria para as mulheres empreendedoras, ativas como a gente, né? Visionárias e com aquela, né, vontade de crescer cada vez mais, se elas devem esperar a hora certa, se essa hora certa existe, o que tu diria para essas mulheres hoje? Eu acho que se a gente esperar demais aquilo que a gente falou, se a gente esperar demais, pode ser que a hora certa ela passe. A gente tem que se perceber, né? Se sentir. A gente sempre vai querer crescer. E a gente tem uma ilusão, a gente pensa, até um pouco de mito, de que depois que tiver o filho, a gente não vai mais fazer nada, que a gente não vai mais trabalhar, que a gente não vai poder mais, não vai continuar a nossa vida como a gente era, vai mudar as coisas, mas a gente vai poder continuar trabalhando, vai poder continuar crescendo. Eu diria que, assim, o principal em termos de empresa é delegar, é preparar a casinha para delegar. E se ainda assim você está num momento, numa idade que não permite esperar muito tempo, tem uma frase que eu falei para minha irmã: vai, engravida, que Deus provê. Deus provê, Deus abre o caminho e as coisas funcionam quando a gente... Porque a gente foi criado para isso. Deus quer que a gente tenha filhos, que a gente reproduza. Eu acredito muito nisso. Então, ele vai abrir o caminho. Mas o principal é isso, é delegar. Delega, organiza a empresa para isso. Dá tudo certo no final das contas. E vai dar tudo certo. Porque se a gente esperar demais, a hora certa sempre vai ter algo. A gente quem quer crescer, quem é empreendedora, a gente sempre vai ter algo que a gente quer fazer, que quer expandir, quer participar de algo. Com certeza. Né? Participar de um evento. Hoje, por exemplo, se não tivesse o que fazer, eu ia trazer a Celina junto e alguém ia ter que... E alguém ia cuidar daquela ia ficar princesa. cuidando dela e ela ia ficar por aqui junto. É importante a gente aceitar a rede de apoio, né? E outra dica, que daí agora eu vou dar, que eu sempre falo, ajuda não se oferece, né? A gente vai lá e faz. Então, para uma mãe no puerpério que ela... tá naquele momento sensível, né, cansativo da maternidade, oferece. Olha, quer que eu vá aí ficar um pouquinho para que tu lave o cabelo com tempo? Não aquela lavada rapidinha, às vezes assim, 15 minutos que ela possa tomar um banho mais tranquila, já vai mudar o humor, né, dessa mãe. Então, a ajuda sempre é bem-vinda, claro, quando a mãe permite, aceita e quer. E a gente sabe que hoje, como a gente fala muito mais em maternidade, a gente consegue ter esse assunto mais livremente, né, para debater. Às vezes é como eu estava comentando antes, assim, nossa, eu deveria ter aceitado mais ajuda, né? Teria sido mais leve e eu não teria sido menos mãe por conta disso, né? Então, esse papo que eu acho que a gente poderia ficar umas 3 horas falando, porque maternidade é sempre assim, né? A gente vai conversando e, à medida que a Celina vai crescer, a gente vai ter outros assuntos ainda. Mas, para a gente finalizar, Bru, eu queria te perguntar, assim, que é uma curiosidade minha mesmo. O que tu diria para a Bruna de uns 10 anos atrás? Eu diria para a Bruna investir em autoconhecimento. Para mim, eu sempre falo isso em todas as palestras, eventos, que autoconhecimento é a chave da transformação. A gente faz a gente vai enfrentar muitos desafios ao longo da vida, na carreira, no trabalho, na nossa vida profissional, enfim, inclusive com a Celina. Só que se a gente não tem os praquês, os porquês fortes, realmente, do porquê tu tá fazendo isso, se tu não tem clareza, tu não vai ser forte o suficiente para sustentar. A gente passa uma vida inteira fazendo as coisas para agradar os outros. Sim. Sempre é para agradar os outros. E com o tempo eu fui aprendendo, eu era uma pessoa assim, que não dizia não, que fazia para agradar os outros. E quanto mais eu fui me conhecendo, me descobrindo, entendendo por que eu quero empreender.
Porque se tu não tem claro isso do porquê que tu tá fazendo, provavelmente no primeiro desafio você vai desistir. Se eu não tenho claro do porquê que determinadas coisas que eu estou fazendo com a Celina, eu sei o porquê estou fazendo, o que os outros falar, os pitacos que os outros derem, vai interferir, vai mexer comigo. Então, a pessoa que eu sou hoje, que eu me tornei, é graças a muitos anos de terapia, muito desenvolvimento pessoal, muito autoconhecimento, o que me fere, o que me dói, por que eu sou assim. Porque se eu sei por que eu sou assim, de determinada forma, não importa o que os outros digam. Se eu sei que eu não sou o que determinada pessoa falar, eu não vou me abalar com o que a pessoa falar. Se eu sei o tipo de homem que eu mereço para minha vida, o Jonathan não era o homem que eu merecia, mas eu tinha clareza do homem que eu merecia, do que eu queria para minha vida, e eu fui conduzindo ele para que ele se tornasse esse homem. Mas se a gente não tem clareza do que a gente quer, do que a gente merece, qualquer coisa serve. Sim. Tudo que vier, a gente aceita. Então, foi isso que me deixou e me manteve obstinada e sempre muito determinada. Ter clareza das coisas que eu queria e do porquê eu fazia essas coisas. E tudo isso, quem me trouxe luz a isso foi o autoconhecimento. E eu comecei nessa jornada principalmente com 27 anos. Mas se eu tivesse começado muito antes, mais cedo ainda, porque foi nessa fase que eu comecei a curar várias dores que eu tinha. Eu tinha vários problemas, falsa autoestima, muitas coisas, muitas dores, muitas mágoas da minha mãe, muitas coisas que eu consegui curar e que hoje a gente tem esse relacionamento maravilhoso. Muito saudável. Graças a mergulhar nisso, né? A sofrer um pouquinho, a sentir um pouquinho de dor, porque a gente tem dificuldade, né, de se perguntar, de escrever metas para o ano seguinte, porque a gente tem dificuldade de pensar no que a gente quer para aquele ano, de traçar. Quanto mais mergulhar e saber o que a gente quer para a vida, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Mas isso é determinante para qualquer pessoa alcançar resultados, né, alcançar o sucesso em todas as áreas da vida dela. E eu dou todos os créditos desse equilíbrio que eu tenho para minha vida hoje, que eu me considero muito equilibrada, com sucesso no trabalho, na minha vida, no meu relacionamento, né, com a minha família, em tudo, graças a isso, ao autoconhecimento. Bruna, amiga, muito obrigada pela tua presença, obrigada pela troca de experiência, obrigada por nos contar coisas que vêm de dentro do teu coração. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer te ter na minha vida. Sigam essa mulher nas redes sociais, porque ela é realmente incrível. E a gente fica aqui, então, finalizando o 2º episódio do Pode Contar. Eu sei que foi um papo que a gente poderia ter levado muitas e muitas horas a mais, mas eu sei que agora vocês vão conhecer um pouquinho da essência da Bruna e vão conhecer ela ainda mais, as redes dela. E eu peço também para que você siga o Pode Contar, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de cada um de vocês. E esse episódio é especial para as mulheres empreendedoras e mães como nós. Um grande beijo, até a próxima. Beijo.